MS Dia Preview, informação até você. Estou aqui com o delegado Cleverson. Tem uma história muito interessante sobre atividade na segurança pública. Ele que é pré-candidato a deputado estadual, filiado ao PDT. Quer saber um pouquinho mais dessa conversa? Fica no vídeo. Delegado Cleverson, obrigado pela visita aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar no seu programa. Tem uma audiência fantástica. É importante para a gente poder estar aí nos lares das pessoas através do seu canal de comunicação. Obrigado. E esse canal está para servir de boas histórias às pessoas, né? E a história do senhor também daria filme, não é só do juiz Odilon que dá filme, não. O senhor foi delegado no interior do estado, na região lá de Costa Rica, Paredes das Águas, e chegou já, quando exerceu essa função, pegando casos difíceis para solucionar, pessoal que gosta de filme de suspense e tal. Você chegou com pressão popular e casos que não tinham sido resolvidos por antecessores seus, e você teve que lidar com isso e ainda conseguir estabilizar a cidade quanto a questões de segurança, muito antes desse quadro de hoje, onde todo mundo está preocupado com a segurança nacional e virou refém, né? Se sente como refém no caso. Sem dúvida. O primeiro ponto que você tocou em relação ao juiz Odilon, a gente tem uma semelhança de história de vida, né? Guardada as suas proporções, obviamente. Eu também sou nordestino, sou no estado da Bahia. Também morei na roça até os 12 anos. Eu tive a oportunidade de ir na cidade a primeira vez quando eu tinha 12 anos. Foi quando eu comecei a estudar, né? Me formei em Direito com 38 anos. Ele também, né? Foi depois dos 30. Me formei com 38 anos e há 8 anos hoje sou delegado, que era meu grande sonho, né? Era ser delegado de polícia e graças a Deus eu consegui realizar. Quando eu assumi, minha primeira lotação como delegado foi Costa Rica. E quando nós assumimos Costa Rica, foi uma pressão muito grande, né? Porque, inclusive, algumas autoridades locais estiveram no dia da posse para saber quem seria o delegado que ia para Costa Rica, porque eles não queriam um delegado que não tivesse experiência de policial, justamente porque haviam crimes graves naquela cidade e que estavam sem solução há muito tempo. E eu seria o quarto delegado que iria chegar na cidade e eles queriam alguém que pudesse dar essa resposta, né, a esses crimes. E, graças a Deus, Danilo, a gente conseguiu. O primeiro caso grave que havia era a morte de um advogado, que foi encomendado por um fazendeiro muito rico lá da região. E foi um dos crimes mais difíceis para nós solucionarmos, porque foram muitas ameaças de morte, não só para mim, mas também para o promotor de justiça e para o juiz. Uma certa vez a gente foi surpreendido com a ligação da Polícia Federal, que interceptaram a possibilidade de os pistoleiros estarem indo para a cidade para tentar contra a vida da gente, né? Tive que, numa segunda situação, de ameaça de sequestrar minha filha, de mandar minha filha para Brasília, um lugar onde eu já morei, né, para a gente garantir a segurança. Então, assim, foi um caso bem difícil. Ou seja, desculpe interromper, senhor, mas esse é o preço que paga o indivíduo que trabalha na segurança pública no Brasil, e muita gente, às vezes, vai discutir isso de uma maneira figurativa, fala, é mais investimento, é menos investimento, é isso, é aquilo. Quando coloca para trabalhar as coisas de verdade, enfrentar o crime organizado, seja o crime organizado ou até os crimes graves, né, como esse no caso, paga com a própria vida, né? Sem dúvida. Não é só com o salário que você recebe essa recompensa, a tua família vai junto na situação, como ocorreu com o juiz Odilon, como ocorreu na história do senhor que o senhor estava explicando. Sem dúvida, a situação gravíssima, né? Chegou a tal ponto, né, de nós conseguirmos, através de uma interceptação telefônica, identificarmos um pessoal que já tinha comprado fuzil. Nós conseguimos apreender esse fuzil, 500 e poucas munições, deu até mídia estadual aí na época, né? Mas graças a Deus, Deus colocou a mão, nos deu o livramento e a gente conseguiu solucionar este caso. Foram presas 7 pessoas, incluindo esse fazendeiro, né? E estão todos presos ainda, só um deles está em liberdade, os demais estão presos, pagando aí a pena pelo crime praticado. Este mesmo fazendeiro também tinha mandado matar uma dentista na cidade, que era a ex-esposa dele. A gente também conseguiu elucidar esse caso, prendemos também as pessoas que executaram o crime e ele também está preso em razão dessas circunstâncias. Aí, hoje ele cumpre pena no presídio federal. E tudo isso confiando muito na impunidade, né? Esse é o grande problema, Exatamente. né? Ou a impunidade que ela não acontece muitas vezes pela vontade das pessoas, mas pela falta de estrutura também, que delegacias enfrentam no Mato Grosso do Sul e em outros estados do Brasil. E segurança pública, Danilo, é uma temática, a gente ouve, está muito em pauta, né?
A gente ouve muitas pessoas falarem da necessidade de combater a segurança pública, mas não há como combater combater a questão da segurança pública, levar uma segurança pública de qualidade, sem você enfrentar 3 coisas. Primeiro, enfrentar a problemática das drogas, tanto na parte de repressão quanto na parte de prevenção. Hoje o Brasil está doente, são mais de 5 milhões de pessoas só usando crack no país. Então isso não tem volta, né? Não tem volta. E as pessoas veem sempre a questão da droga no que diz respeito à segurança pública, mas tem um outro viés, que é o viés econômico. São 5 milhões de pessoas que não estão trabalhando, porque o crack, ele retira, a primeira coisa que ele faz da pessoa é retirar ela do trabalho. Então são 5 milhões de pessoas milhões de mão de obra a menos e mais. O Estado ainda tem que custear a vida dessas pessoas, porque elas, em razão da droga, adoecem com mais facilidade e uma série de outros fatores. Então o fator econômico também é muito castigado no que diz respeito à questão das drogas. O segundo fator que você tem que enfrentar para garantir uma segurança pública de qualidade é no que diz respeito ao sistema penitenciário. Não tem como hoje se falar em segurança pública se não trouxer algo que se enfrente à questão penitenciária, que hoje está completamente falida. Nós apresentamos uma ideia para o juiz Odilon de se criar um presídio modelo, né? Não tem como também falar que de imediato vai se acabar com toda a problemática do presídio, porque o Estado tem... O gargalo é enorme, né? O gargalo é enorme, o Estado tem leis orçamentárias, tem que ser respeitadas, mas a gente criou um projeto que chama de presídio modelo, onde eu fiz minha monografia de formação de graduação e de pós-graduação sobre o sistema penitenciário. Então a ideia é criar um presídio modelo para que a pessoa, o condenado, que seja primário, ele possa cumprir a pena nesse tipo de presídio, ele voluntariamente escolhe, lá ele é obrigado a trabalhar, regramentos específicos que ele voluntariamente pede para ir para esse tipo de presídio, mas que a gente pode dar para ele uma ressocialização, e a gente chama de presídio modelo porque daí pode se criar para outras localidades do país, para que a gente possa, então, de verdade, recuperar. Porque o presídio hoje ele não recupera. E essa é a função principal dele. Exatamente. Uma das principais funções é exatamente recuperar. Hoje a recuperação é zero. Pelo contrário, o ladrão entra, o cara foi preso por um pequeno furto, ele sai de lá traficando de drogas. Sim. E volta, né? 70% dos presos acabam voltando. Daí a mais, tem uma reincidência muito grande. Essa pessoa que está no presídio, ela acaba precisando de segurança interna dentro do presídio, ela acaba de buscar nas facções criminosas essa proteção, só que ele fica devendo. Quando ele sai, ele vai virar o que chama mula das organizações criminosas. E hoje o senhor, nessa pré-candidatura a deputado estadual, é fundamental que, de repente, a Assembleia Legislativa comece a olhar a questão dos presídios, da segurança pública, com política pública de Estado, de longo prazo, coisa que o Mato Grosso do Sul ainda não fez. Né? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem uma... Reativo, né? Hoje é o terceiro ponto exatamente da segurança pública que a gente tem que trabalhar, é transformar essa polícia reativa, que hoje está aí, em uma polícia proativa. Hoje a polícia ela só apaga o incêndio. A polícia ela tem que estar à frente, nós temos que preparar o policial para ele ir à frente do crime. Preparar antes desse crime acontecer, para ele ter condições de prevenir, que é a parte principal. E hoje a gente trabalha só reagindo os crimes que vão acontecendo. Você não vê políticas de prevenção absolutamente nenhuma. E eu falo isso porque eu sou policial há 27 anos, e eu fui policial 5 anos na Bahia. Eu fui policial 14 anos em Brasília e há 8 anos estou aqui. Eu passei por 3 unidades distintas da federação, fui policial militar e hoje sou policial civil. E em todas as unidades por onde eu passei, a gente vê que a polícia ela é só reativa. E a polícia reativa ela não funciona. A gente tem que ir no cerne. Se fala muito de que mas essa polícia, essa parte de prevenção, ela exige muito de outros setores da sociedade, que a polícia não pode fazer isso. Engano. A polícia ela tem uma entrada social, Danilo, muito grande. A polícia ela representa, é o ícone da autoridade. Por quê? Porque na maioria das cidades, você pega uma cidade bem pequena do nosso estado, por exemplo, pode não ter Ministério Público, pode não ter Poder Judiciário, pode não ter outra representatividade do estado, mas a polícia tem. Ainda que seja 1 ou 2, mas vai ter. Então, ou seja, a polícia ela tem essa representatividade, essa entrada na sociedade. Isso pode ser utilizado em favor da própria polícia. E a sociedade, Danilo, ela tem esse interesse em colaborar, porque hoje ela é vítima, ela é refém da insegurança. A maior preocupação nacional é a segurança. Exatamente. Então, assim, em Costa Rica, quando nós estivemos lá à frente,
nós criamos essas políticas de aproximação com a sociedade, de polícia comunitária. Nós criamos um projeto chamado Mediação de Conflitos. Muitos conflitos sociais, eles podem ser resolvidos sem uma participação repressiva da polícia. A polícia apenas como coadjuvante e a própria sociedade resolvendo o conflito. Nós apresentamos o projeto, a sociedade, através de empresas locais, custearam todo o projeto. Levamos uma empresa de São Paulo, formamos 50 mediadores, cidadãos comuns da cidade, voluntários. Então, hoje lá está em pleno funcionamento esse projeto, lá em Costa Rica. Então, uma pequena briga de vizinho, uma pequena discussão, porque o vizinho coloca o lixo na frente da casa do outro, coisa simples, um som alto que o vizinho coloca e que daí às vezes gera um homicídio, gera lesões corporais graves, a gente consegue com a mediação se antecipar a esse fato e resolver isso com a comunidade. A própria comunidade resolvendo conflitos sociais entre ela. E aí a polícia, ela sai daquele papel de repressão e passa a ter um papel amigo junto da sociedade. Participação. Isso você ganha enormemente a confiança daquela comunidade. E aquela comunidade passa a ver você com outros olhos. Porque hoje o que nós temos? Nós temos uma polícia que tem ojeriza da sociedade e uma sociedade que tem ojeriza da polícia. Isso não dá certo. Porque essa polícia é quem cuida da sociedade e um não gosta do outro. Isso você vê nitidamente nas redes sociais, policiais se manifestando de um lado e a sociedade se manifestando de outro contra a polícia. Como é que eu não gosto de quem cuida de mim? E como é que eu não gosto de quem paga o meu salário? Quer dizer, essa relação não pode dar certo. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, acompanhando política já faz um tempo, o momento ele pede o novo, ele praticamente exige o novo. E uma candidatura nova não é uma coisa muito simples, porque ela exige coragem e exige toda uma paciência e a pessoa se submeter, talvez a credibilidade que ela teve em outras áreas, a teste. Né? E isso intimidava muita gente em outras eleições, porque principalmente eleições onde a estrutura pesava mais. E nessa você aceitou esse desafio, porque talvez viu essa pressão pelo novo e viu talvez a necessidade de por menos estrutura. Eu estou certo? Ou outra coisa a mais se motivou? Talvez essa segurança pública do Estado precisa ser mais levada a sério. Danilo, eu sempre confesso isso, eu sempre tive ojeriza da política, exatamente por causa da política que foi construída no nosso país. E eu recusei, inclusive, convites anteriores de ir para a política exatamente em razão disso aí. Mas duas coisas me motivaram a entrar. Três, na verdade. Primeiro, essa possibilidade que o país está vivendo de renovação, de querer mudança, de querer trocar essa política velha por uma política nova. O segundo motivo é que quem me convidou é uma pessoa que merece o nosso respeito, que é o Dr. Odilon. Então, nós nos conhecemos quando eu iniciei o projeto em Costa Rica. À época, eu encaminhei a ele um convite para participar do primeiro fórum de enfrentamento às drogas na região. Nem imaginei que ele fosse aceitar esse convite, mandei por mandar. E imediatamente ele respondeu, esteve lá com a gente, acompanhou todo o desenrolar do projeto, esteve em várias outras palestras conosco em relação a esse projeto. Então, esse foi o segundo motivo que nos levou. E o terceiro motivo quando eu apresentei o projeto em Costa Rica, que nós levamos e obtivemos resultados muito significativos, nós descobrimos um ponto negativo. O projeto, ele ganhou o meu nome. Então, ninguém se falava no projeto de enfrentamento às drogas, se falava no projeto do delegado Cleverson. E isso foi muito ruim. Por quê? Porque ao sair de Costa Rica, o projeto continua funcionando, mas ele não tem mais a mesma força que tinha antes, porque ele é um projeto individual. Que é a importância da política de Estado. Exatamente. Aí a nossa ideia era exatamente essa, transformar esse projeto num projeto de Estado, porque aí saem as pessoas e o projeto continua, porque ele deixa de ser um enfrentamento individualizado por alguém e passa a ser um enfrentamento institucionalizado. E nós tentamos fazer isso como delegado, e a gente não teve voz. E quando eu vi um secretário de Segurança Pública que nunca tinha entrado numa viatura de polícia antes, mas se virou secretário de Segurança Pública, por quê? Por causa da questão política, eu falei, bom, para eu ter voz, eu também vou ter que buscar esse espaço.
E aí casou exatamente com o convite do Dr. Odilon para a gente encarar, porque exatamente ele está buscando em cada setor pessoas que têm uma certa experiência para que possa muni-lo de informações necessárias para que ele faça um governo exemplar. A gente acabou aceitando esse convite e estamos colocando à prova. Mas não é fácil. Mesmo com toda essa questão de renovação, a gente ainda enfrenta a persistência da política velha que bate à porta o tempo todo. Mas é um desafio, está sendo também um grande aprendizado. É uma transformação em curso, né? Na uma verdade, transformação não existe o marco zero, né? É tudo está se transformando. E parabéns pela coragem, viu? Porque a gente agradece. Eu imagino, mesmo que o momento peça o novo, para a sociedade aceitar o novo também ela impõe uma série de situações, ainda com critérios da velha política. Exatamente isso. Né? Estamos enfrentando muito isso, né? Não é fácil. Está longe ainda para tudo mudar ainda como tem que mudar. Mas eu acredito sinceramente, Danilo, que essa eleição vai ser um marco na história desse país. Vai ser um marco de mudança. O político ele vai ter que aprender que a sociedade não quer mais essa velha política. Isso toma lá da cá. Essa política do escambo, ela tem que acabar. E a sociedade brasileira vai dar uma resposta em 2018 de que vai votar em ideias e não mais vender o seu voto, né, não mais fazer um escambo através do seu voto de material de construção, de dentadura, como o pessoal fala. Né? Então, eu acho que essa política ficou no passado e acredito que esse ano a gente vai ter um marco histórico nesse país. Perfeito. Obrigado pela visita. Eu que agradeço pela oportunidade, meu amigo. Deus abençoe a todos. Valeu. MS em Dia Preview, informação até você. Obrigado pela presença, por acompanhar mais essa entrevista com uma história muito bonita de vida, né, e de coragem por entrar na política do delegado Cleverson. Para acompanhar nosso trabalho, acesse www.msdia.com.br. Ficamos por aqui.